Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Muitas pessoas se perguntam: a cremação é pecado? A Bíblia condena essa prática? E mais importante, aqueles que são cremados poderão ser ressuscitados no dia do juízo? Este é um tema que gera muitas dúvidas e até debates entre cristãos. Se você já se perguntou o que acontece com o corpo após a morte e se a cremação pode afetar a ressurreição, fique comigo até o final, porque a resposta pode ser muito diferente do que você imagina. E no final deste vídeo, tem um aviso importante sobre o destino final da alma. A morte na visão bíblica. O que acontece com o corpo? Gênesis 3:21. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Desde o início, a Bíblia nos ensina que o corpo humano foi formado do pó da terra, e ao pó retornará. Esse é o destino físico de todos os seres humanos, pois a morte é consequência do pecado. Romanos 6:23. Mas como esse retorno acontece? Através da decomposição natural no túmulo ou pela cremação? Ao longo da Bíblia, vemos que o sepultamento era a prática comum do povo de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e até mesmo Jesus foram sepultados. Isso mostra que havia um respeito pelo corpo, mas não há um mandamento específico proibindo a cremação. Por outro lado, em algumas passagens bíblicas, o fogo era associado à destruição e julgamento divino, como no caso de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24, e do castigo de certos ímpios. Mas será que isso significa que a cremação é condenada? Vamos analisar mais a fundo. A cremação é condenada pela Bíblia? 1 Coríntios 15:42 a 44. Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Aqui está o ponto mais importante. A Bíblia não condena diretamente a cremação, mas ela fala claramente sobre a ressurreição dos mortos. Muitos acreditam que se alguém for cremado, não poderá ser ressuscitado, mas isso não é verdade. Se Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, será que ele teria dificuldades para restaurar um corpo que foi cremado? Pense nos mártires cristãos que foram queimados vivos ou jogados ao mar. Será que Deus não poderia restaurá-los no dia final? Claro que pode. A ressurreição não depende do estado físico do corpo, mas do poder de Deus. Não importa se o corpo virou pó, cinzas ou ossos. Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. Jó 19:25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Isso mostra que, independentemente do que acontece com o corpo, a promessa de ressurreição é real. Portanto, a cremação não é um obstáculo para o plano de Deus. O que importa é a fé e a esperança na vida eterna. Além disso, devemos lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7, e ele pode restaurar qualquer corpo, independentemente do estado físico em que se encontre. A Bíblia ensina que a ressurreição não depende da integridade do corpo, mas do poder absoluto de Deus. O que realmente importa, a vida após a morte. Hebreus 9:27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A grande questão não é se devemos ser enterrados ou cremados, mas o que acontecerá conosco depois da morte. O destino final da alma é muito mais importante do que o destino do corpo físico. Lucas
16, 22 a 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Aqui vemos que a Bíblia ensina que após a morte há um destino eterno para cada pessoa. Isso significa que devemos nos preocupar mais com nossa vida espiritual do que com o que acontecerá com o nosso corpo. Afinal, ele voltará ao pó de qualquer forma. A pergunta mais importante que devemos fazer é: estamos preparados para encontrar Deus? Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A decisão que tomamos em vida define o nosso destino eterno. O inferno e o céu são reais. Não adianta se preocupar com o que acontece com o corpo e ignorar a eternidade da alma. Você tem certeza de onde passará a eternidade? Se não, hoje é o dia de buscar a Deus. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não perca tempo. O verdadeiro problema não é a cremação, mas sim viver sem Cristo. Faça a escolha certa enquanto há tempo. A esperança da vida eterna. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A maior esperança do cristão não está no que acontece com o corpo, mas na certeza da vida eterna. Jesus prometeu que aquele que crê nele nunca morrerá eternamente. Esse é o verdadeiro foco da nossa fé. Enquanto nos preocupamos com a cremação ou sepultamento, devemos lembrar que a verdadeira vida não termina aqui. O que você tem feito para garantir sua eternidade ao lado de Deus? Reflita nisso. Se essa questão mexeu com você, então não pare por aqui. No próximo vídeo, eu vou revelar o que realmente acontece com as pessoas mortas segundo a Bíblia. Você vai se surpreender com a resposta. Clique agora e descubra a verdade que poucos conhecem.